Vocês me abandonaram, eu tô sozinho, mas vamos lá. Galera, eu entendo que não há uma obrigatoriedade, né, em estar participando das atividades síncronas, mas eu gostaria de pedir que, se possível, dentro das possibilidades de vocês entrassem quarta-noite, é rapidinho, cara, é um tempinho curto pra gente bater um papo. Seria interessante ter essa participação, né? Porque às vezes surgem dúvidas, né? Eu tenho um material muito bacana lá, a Agenda 02, ela já é uma agenda que tem um conteúdo técnico um pouco maior, né? Tem um material bacana lá, um material bom, mas seria legal né, ter esse enriquecimento do nosso diálogo, aqui um bate-papo, ter a interação de vocês, tá? Mas, como não rolou hoje, eu vou sozinho, eu vou solo hoje, carreira solo aqui, beleza? Eu vou fazer um resumo, eu acho que eu vou pegar alguns pontos que eu acho importante aí, de acordo com a Agenda 2, tá? Quem não viu ainda lá, dá uma olhada, tem um conteúdo, tem bastante conteúdo, Agenda 2. E assim, de uma maneira resumida, a Agenda 2 ela fala sobre variáveis e comandos de entrada, vamos chamar dessa forma, tá? De entrada de dados. E aí a gente vai ver que o PHP ele tem uma particularidade ali, um jeitinho especial para estar podendo estar recebendo dados, poder estar lendo dados, né? Por conta desse lance que vocês viram bastante na Agenda 1, que é o lance do servidor, né? O server-side, né? Quer dizer, você tem uma linguagem rodando em um servidor e eu estou na outra ponta, eu estou do outro lado, lá no meu computador, como usuário, né? Acessando um servidor, às vezes remoto. E como que eu, do meu computador, consigo conversar, né? Com o PHP que está lá do outro lado, passar um valor para ele, uma tela de cadastro, como que eu informo meus dados para chegar até o PHP, tá? É um ponto importante, tá? É um ponto crucial aí, porque todo o funcionamento dos nossos projetos, sites que a gente for criar com PHP, vão depender dessa parte de entrada de dados. Não é um bicho de sete cabeças, é relativamente tranquilo, tá? Mas é muito importante que fique claro isso para vocês, beleza? Vamos lá então. Eu não vou ficar mostrando ali o material, acho que não faz muito sentido. O material tá lá, vocês olham. A minha ideia é sempre fazer nesses encontros síncronos um bate-papo mais informal, mais descolado, meio que conforme vai rolando, né? Como eu disse hoje, infelizmente, vou sozinho, mas vou seguindo aqui da minha cabeça o que eu for pensando no momento, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui, deixa eu colocar para compartilhar minha tela. Espero que esteja compartilhando, porque se não for, não vou saber, né? Não tem ninguém para me falar. Mas beleza. Galera, vamos lá. Primeiro passo, como a gente está programando, né, com PHP, uma linguagem de servidor, ela depende do servidor para executar. Às vezes eu faço umas analogias meio loucas, né? Eu brinco com meus alunos, eu falo, gente, imagina que você vai criar peixe. Eu quero criar peixe. Você pode comprar um peixe, deixar trazer o peixe para casa, botar no chão, botar em cima da mesa? Não, cara, o peixe depende de um ambiente para ele sobreviver. Você precisa ter um aquário com água, tem todo ali alguns requisitos de oxigenação, tudo mais, né? O PHP é a mesma coisa, você tem que ter aquele local aonde você vai deixar ele para que ele funcione corretamente, tá? Então o PHP depende de um servidor web. Esse servidor web é o Apache. Né? Lembrando, vocês viram isso lá na Agenda 1, nós estamos usando o Champ ou outros ali, o AMP, tem outras ferramentas, né? O Champ não é o servidor, tá, gente? Fica muito claro isso. O Champ ele é um pacote de ferramentas, tipo aqueles canivetinhos suíços que você tem um monte de ferramenta ali tudo reunido, né? E aí dentro do Apache, desculpe, dentro do Champ tem aqui o Apache. Esse sim é o nosso servidor web, né? Esse cara que vai ser responsável por executar o PHP para mim, tá? Ele executa, processa tudo e deixa só o resultado para nós, traz só o resultado pronto, beleza? Bom, então vamos lá. O servidor está rodando, meu servidor de teste está rodando, e eu vou usar aqui o meu VS Code para estar escrevendo aí um script, tá? Tem alguma coisinha aberta aqui, deixa eu fechar.
Vou tentar deixar um zoom razoável, né? Eu tenho problema de não enxergar coisas pequenas. Hoje eu tô sem óculos, tô de teimoso sem óculos. Mas vamos lá, galera. Que é o seguinte: eu vou criar um documento, tá? Ctrl N. E eu vou salvar esse cara, Ctrl S. E aí tem aquele caminho todo que vocês viram que a gente tem que seguir, né? C2 pontos, disco local, ali o HD ou SSD que seja dentro da sua máquina. Vai ter a pasta champ, a pasta do pacote aí do programa, e dentro tem uma tal de htdocs. O AMP, se eu não me engano, é uma pasta www, é a mesma coisa, tá? É a pasta do Apache, né? Onde as páginas que estão, vamos chamar de hospedadas ali, né? É onde elas ficam, dentro dessa pasta. Eu criei para a aula passada uma agenda 01, vou seguir o padrão agenda 02, beleza? Então eu vou criar uma pasta e aí eu vou criar um arquivo PHP. Eu vou salvar como index.php, ou melhor, não, vou fazer diferente hoje, tá? Eu não vou pôr index, senão ele vai ficar abrindo direto, eu vou depois criar um outro arquivo, e isso vai me atrapalhar um pouco. Eu vou chamar de variáveis.php, tá bom? Salvei. E vamos lá. Esse primeiro arquivo é muito simples, tá? Eu não vou nem colocar o HTML. O PHP ele trabalha junto, né? Ele trabalha em conjunto com o HTML, principalmente quando você precisa exibir algo na tela, né? Mas não há uma obrigatoriedade de ter o HTML. Ele não precisa do HTML. Eu posso criar um arquivo de texto e direto colocar aqui as tags do PHP, né? Não pode esquecer das tags de abertura e fechamento do PHP, tá bom? Bom, então o primeiro conteúdo aí da Agenda 2, que vocês vão ver lá com mais detalhes, como eu disse aqui, vai ser uma coisa mais informal, mais rápida, tá? O primeiro conteúdo lá são variáveis. E se, né, eu acredito que vocês, eu não conheço, né, ali todo o conteúdo do primeiro módulo, mas algo natural quando você aprende a programar, que lá no começo você tem a lógica de programação. E um dos primeiros assuntos que se aborda em lógica de programação, em qualquer linguagem de programação, são as variáveis, tá bom? Qual que é o papel de uma variável dentro de qualquer programa? A variável, ela armazena, ela guarda um valor de forma temporária para que o meu programa consiga trabalhar ali, executar, né? Então, supondo que eu tenha um sistema que calcula a média, vai, eu informo lá duas notas, esse programa tem que calcular uma média para mim, tá bom? Eu vou passar lá. Tirei 10 na primeira prova, 8 na segunda prova. Como que eu faço para passar para o programa? Onde que o programa guarda esse valor 10 e 8? Ele precisa usar variáveis, tá? Então, a variável, de forma prática... Opa, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só ver se não chegou alguém aqui. Peraí, galera, agora eu não sei como que volta. Não, que apareceu um negocinho vermelho aqui, achei que poderia ter alguém entrando, mas não foi. Tá, beleza, tranquilo. Vamos em frente. Então, o que que acontece? Eu tô achando estranho esse número 4 aqui, mas não acho que não é nada, né? Não é nada. Tá, ok. Bom, então de forma prática, as variáveis são espaços na memória, né, lá no computador, onde o programa aloca, onde ele guarda, né, armazena de forma temporária números, textos, enfim, né, algum tipo de valor, né? E a gente fala que as memórias são voláteis, né? O que que é volátil nesse caso? Quando você fecha o programa, quando você encerra o seu software, a sua página, no caso aqui, aquela informação ela é perdida, tá? A gente tem o armazenamento permanente também, mas aí é uma outra história, é assunto para um outro momento, né? As variáveis são temporárias, tá bom? Vamos lá. Como que a gente declara? Vou pôr um comentário aqui, a gente falou de comentário aula passada, desculpe, agenda passada, declarando variáveis, tá? No caso aqui do PHP, ele é muito tranquilo, tá? Você vai colocar um cifrão, tá? Esse é um detalhe importante. No PHP, todas as variáveis começam com o cifrão e você vai dar um nome para essa variável, tá bom? E você pode. Ele tá chiando por algum motivo aqui. Deixa eu ver. Acho que não é nada, não. Não é nada, não. Ele chiou ali, deu uma chiada, mas tranquilo.
E você pode atribuir um valor para essa variável, tá? Essa atribuição de valor pode ser feita aqui, diretamente via linha de comando, ou o que é mais interessante, que é mais prático, né? Mais funcional, isso vir de um outro lugar que o usuário que está acessando minha página me informe, né? Que é onde nós vamos chegar daqui a pouquinho, tá bom? Só para efeito de teste, eu estou declarando uma variável e estou atribuindo, isso aqui é uma atribuição, né, gente? Só para dar uma reforçada, né? O sinal de igual, ele tem o papel de atribuir um valor, de colocar um valor dentro de uma variável. A gente pensa no seguinte sentido, da direita para a esquerda, tá? Então, o valor que está aqui na direita, ele é transferido para a esquerda, ele é jogado para cá. Então, ele vai acabar caindo dentro dessa variável que está do outro lado, tá bom? Então, aqui eu atribuí um valor para uma variável. Agora eu vou fazer um teste. Eu vou escrever uma mensagem de bom dia e o nome que está ali, né? Então, para eu jogar algo para a tela, eu uso o comando echo e dentro de aspas, né? Que é um texto, é uma string, eu coloco ali bom dia. E aí, na frente do bom dia, eu quero colocar essa variável, né? Que ela vai ser substituída pelo seu conteúdo, que no caso aqui do exemplo é Tadeu, tá? Pronto. Só reforçando também, né, que todo comando termina com ponto e vírgula, tá, gente? PHP, isso é obrigatório ter o ponto e vírgula no final, tá bom? Então vamos fazer um teste com essa página, muito simples, tá? Vamos testar ela. Então eu vou abrir aqui uma guia do meu navegador, localhost, que é o endereço do meu servidor local, barra a pasta que está lá dentro do htdocs, que é a pasta agenda 02, barra, opa, barra errada, barra o nome do meu arquivo. Se tivesse um arquivo index ali dentro, eu poderia parar por aqui e dar um enter que ele abriria. Ou eu posso também parar por aqui, dar um enter, que ele vai mostrar a lista com as páginas que estão ali dentro. E aí está aqui o meu variáveis.php, eu vou clicar nele, ele executou, tá? Então apareceu bom dia, Tadeu, né? Aonde estava a variável nome, ela é substituída pelo seu valor, aquele valor que está dentro dela, né? E desculpe, gente, tomar uma água. Tô meio. Eu tô com um começo de gripe, eu acho, não sei. Mas vamos lá. Reforçando o que foi falado na outra agenda, isso é muito importante no PHP. O PHP ele processa tudo no servidor e entrega para nós clientes, né? Nós que estamos aqui do lado de cá como cliente, como usuário, ele entrega apenas o resultado. A gente não tem acesso a como chegou no resultado. Então, se eu pegar essa página e colocar no exibir código-fonte, eu apenas vejo bom dia, Tadeu. Eu não vejo a variável nome que eu coloquei lá no código, né? Porque a coisa já foi processada, já foi resolvida e simplesmente chegou o resultado. Igual a analogia do bolo que eu comentei com vocês, né? É igual comprar um bolo, né? Você vai lá na lojinha, compra, você vê o bolo, é o resultado pronto, o resultado final. Como foi feito, você não sabe. Já foi feito, né? Já ficou para trás, né? Se foi farinha, quanto foi, ovo, leite, se tem glúten, não tem glúten, enfim. Você não vai ter essa informação como usuário, né? Aquilo que eu falei. Aqui no Code eu estou tendo a visão de um programador, aqui no navegador eu estou tendo a visão de um usuário que está acessando a página. Estou testando a página, beleza? Bom, então vamos lá. Variáveis armazenam valores, tá? Um outro ponto que eu queria comentar também que é importante, o PHP eu acho ele muito tranquilo, é, na hora de trabalhar com variáveis, tá? Existem algumas linguagens que o pessoal chama de fortemente tipadas e outras que são fracamente tipadas, né? O que que é isso? Vocês devem lembrar lá do primeiro módulo, né? Quando a gente fala de variáveis, existem variáveis de tipos diferentes, né? Existem variáveis de string ou texto, que é quando a gente tem essa aspa, né? Isso aqui é um texto. Tem variáveis que são numéricas, podem ser números inteiros, podem ser números reais. Temos variáveis do tipo boolean ou booleano, né? Que é o lance do true e false, verdadeiro ou falso, né? Ela só tem dois valores, tá? Mas o que que acontece?
Quando a linguagem é fortemente tipada, ela te obriga, no momento de criar a variável, você determinar essa variável é texto, essa variável é número, tá bom? Já numa variável fracamente tipada, isso não é necessário. Variável é variável. Acabou, é variável. Quando você atribui o valor para a variável, aí é que rola um esqueminha que é a tipagem dinâmica. Então, nesse caso, eu criei uma variável chamada nome. Quando eu atribuí a palavra Tadeu entre aspas, ele entendeu automaticamente que isso é uma variável de texto, uma variável de string, tá bom? Então é o que chama de tipagem dinâmica, beleza? PHP é fracamente tipado, ele não te obriga a formar o tipo de variável, e ele é com tipagem dinâmica. As conversões são feitas de forma automática, tá bom? Só para ilustrar, eu vou fazer uma variável aqui que eu vou chamar de idade e vou atribuir 49, né? Que é a minha idade atualmente. Bom, essa variável, quando a gente trabalha com números, não precisa de aspa, tá, gente? O número vai direto. Isso aqui é um número, desculpe, um número inteiro, né? Um número sem as casas decimais. E aí eu vou usar aqui embaixo na minha frase. Bom dia, Tadeu, né? Bom dia, nome. Você ou sua idade é, e aí eu quero que apareça a minha idade na frente, a variável idade, tá bom? Eu acho que o tema, eu instalei, acho que esse VS Code atualizou, ele tá com um tema diferente, eu tô estranhando um pouco as cores, tá? O que eu tô acostumado a usar aqui fica umas coresinhas diferentes, mas isso é questão de tema, tá? Então, o que que acontece? Quando eu abrir a página, aonde está essa idade vai ser substituída pelo valor que está armazenado dentro da variável, né? Se eu atualizar minha página, tá aqui, ó. Bom dia, Tadeu, sua idade é 49, tá bom? E eu posso ter também variáveis de número real, que é quando a gente tem a casa decimal, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um salário de, sei lá, R$ 3.500 e 80 centavos. Esses 80 centavos vai fazer toda a diferença na minha vida, né? Então, o que que acontece? Esse é um número real, tá? Cuidado, tá, gente? As linguagens de programação trabalham com o sistema americano, tá? Então você tem o separador da casa decimal, não é a vírgula como a gente está acostumado, tá? É o ponto, beleza? Cuidado com isso. Então eu estou atribuindo 3.500,80 centavos para essa variável, né? Vou colocar aqui. Seu salário é de, para ficar bonitinho, R cifrão, variável salário, tá ok? Então, ele vai substituir aonde está a variável salário, o valor da variável. Alguém poderia falar, pô, Tadeu, cadê o zero que você colocou na frente? Galera, o zero após a vírgula ali, o lado direito, ele é descartado, isso é natural, tá? Que aconteça. Pô, mas eu queria que o meu ficasse bonitinho com duas casas. Dá para fazer, tá? Dá para fazer, mas deixamos para um outro momento, para não fugir muito do que a gente está falando agora, tá? É uma funçãozinha que formata ali o número de casas decimais que vai ter no número, o tal de number format, beleza? Bom, então é isso. Variáveis armazenam valores, variáveis no PHP não precisam ser definido o seu tipo, o tipo é definido automaticamente quando se atribui o valor para a variável, tá bom? Agora eu vou falar de um outro assunto que eu acabei mostrando aqui, mas não comentei, tá, gente? Algo que é muito comum quando a gente programa, quando a gente vai fazer um comando de saída, né? O que que é um comando de saída? A gente mostrar, a gente não, né? O nosso programa mostrar uma informação na tela do computador. E a gente precisa mesclar textos e variáveis na mesma frase, no mesmo local, né? Isso tem um nome, isso aí se chama concatenação. Beleza? É um nome engraçado, mas é algo que é muito comum. Concatenar, né? Concatenação, isso acontece o tempo todo quando a gente programa, tá? E nada mais é do que você fazer uma emenda, você colocar texto variável e juntando as coisas, né? O PHP ele é bastante camarada nesse sentido. Como vocês estão vendo aqui nesse exemplo que eu fiz, eu simplesmente, no meio da frase, coloquei as variáveis e ele aceitou
tranquilamente, tá? Isso porque eu escrevi aqui o meu comando echo com aspa dupla, tá, gente? Se você colocar aspa simples, ele não vai aceitar você colocar a variável diretamente na frase, tá? Então, aspa dupla é mais bacana nesse sentido. E aí, a outra maneira que dá para fazer, que é a concatenação mesmo, seria eu fazer da seguinte forma: echo, abro o meu texto, bom dia. Na frente dessa frase bom dia, virá uma variável, correto? Então eu finalizo o meu texto com a aspa dupla, coloco um ponto e aí eu escrevo a minha variável, tá bom? Isso é concatenar. Eu estou juntando um texto com uma variável. Esse ponto no meio é como se fossem duas peças diferentes. Eu estou unindo elas, estou grudando, colando elas. Esse ponto vai fazer o papel de cola que junta esse texto com essa variável. Se eu precisar continuar escrevendo, eu continuo, coloco outro ponto, abro novamente o texto e continuo. Sua idade é, aí, de novo, eu vou ter que colocar uma variável. Eu finalizo o texto, coloco o ponto, coloco minha variável, continuo, ponto, e aí você vai com ponto, aspa, aspa, ponto, fazendo esse trabalho aí, né? Seu salário é DR cifrão, e aí concateno novamente com a variável salário. Finalizo com ponto e vírgula, tá? Então, essas duas linhas eu vou comentar essa para não ficar repetido, né? As duas linhas acabam tendo o mesmo resultado. Eu atualizei a página, nada mudou. Por quê? Porque ficou igual, a mesma coisa, tá bom? Então tem o mesmo resultado. Tanto faz você fazer dessa forma, acho mais tranquilo, menos margem para erro, inclusive. É muito comum a galera esquecer um ponto. Se o cara esquece um ponto aqui, ó, até já acusou erro, ó. Esquece um ponto, você vai ter problema, tá? Tá errado aí, não tá funcionando a concatenação, tá bom? Então, essa técnica de cima é mais tranquila, tá? Só que vai ter situações que isso aí não vai rolar, tá? Vou já adiantar uma questão. Quando é uma variável comum, ele aceita de boa, tá? Jogar aqui dentro não tem problema. Mas a gente vai ter mais para frente, provavelmente, eu não olhei toda a grade ainda do curso, mas é provável que a gente fale sobre listas ou arrays, tá? Que é um outro tipo de variável, uma variável que armazena vários valores dentro dela, tá? Como o nome sugere, é uma lista. E aí já não rola, não dá para pôr direto aqui dentro, ele não aceita. Tem que ser feita a concatenação mesmo, tá? Então é legal que vocês saibam que tem esse formato também, apesar de assim ser um pouquinho mais fácil, na minha opinião. Tá legal? Bom, galera, então é isso, tá? Variáveis. Ah, eu esqueci de um detalhe. Depois vocês dão uma lidinha lá no material, lá tá tudo bem detalhadinho. Mas quando a gente cria variáveis, a gente chama declarar, né? Declarar variáveis, né? As variáveis, elas têm umas regrinhas, tá, gente? Que vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, uma variável nunca pode começar com número, tá? Pode ter número, tipo salário 1, vai, um exemplo. Ele vai aceitar. Pode ter número no nome, mas aqui ele deu erro porque eu troquei o nome da variável em cima, tá? Mas ele não pode começar com número, tá? Outro detalhe: salário do professor. Gente, nome de variável não pode ter espaço, tá? Você até pode botar aqui um underlinezinho, beleza, também é uma possibilidade, tá? Muito cuidado, tá, gente? Isso aqui é um detalhe que nesses anos que eu dou aula, eu observo como, assim, dois problemas que eu observo que são muito comuns dentro de programação, no caso de PHP. Esquecer o ponto e vírgula, muito comum, dá erro sempre, tá? O erro acusa na linha de baixo, o erro tá na linha de cima, eu mostrei isso outro dia. E outro problema, putz, que eu vejo com uma frequência gigantesca. O aluno escreve a variável com letra maiúscula. Não tem problema nenhum, totalmente permitido. Só que se você colocou uma letra maiúscula aqui, todas as vezes que você escrever o nome dessa variável, esse N tem que ser maiúsculo também, tá? Existe um termo que a gente usa aqui, que é o case sensitive, tá? O que é case sensitive? É quando uma letra maiúscula, ela é diferente de uma letra minúscula, tá? E aí o que acontece? PHP é case sensitive.
Ele faz diferença, sim, entre uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Então, às vezes você fica quebrando a cabeça. Pô, tá dando erro aqui, mas por que que tá dando erro aqui? Eu fiz a variável, deixa eu apagar isso aqui. Eu fiz a variável, tá tudo certo, por que que tá dando erro no meu programa, né? Porque esse nome que está aqui é diferente desse nome que está aqui. Pronto, você colocou um N maiúsculo, tá? E ali embaixo minúsculo, correto? Pô, então não é para usar? Não sei, galera. Vai de cada um, tá? Não acredito que seja uma boa prática usar letra tipo maiúsculo na inicial. Existe uma outra questão. Quando são nomes compostos, vou por aqui, deixa eu pensar numa. É, Tô meio sem criatividade hoje, vai. É, Vamos lá. Data de nascimento, exemplo, tá? Você poderia pôr um underline, uma coisa mais abreviada, data nascimento, por exemplo, né? Para essa variável, colocaria o valor ali dentro, tá? Ou existe um termo que o pessoal usa chamado de camel case, né? Data nascimento. Isso aqui é muito comum, o pessoal usa bastante, tá? Quando são nomes duplos, nomes complexos, né? Você utiliza a primeira letra da segunda palavra ou terceira, quarta, quantas palavras tiverem, ela maiúscula, tá? Começa com minúsculo. Quando muda de uma palavra para outra, você coloca a inicial maiúscula, tá? E fica escrito tudo juntinho. E aí você tem essa visão, essa leitura mais fácil, tá? Isso tem um nome, como eu falei, que é camel case, né? Que é não sei se para vocês faz sentido ou não, mas é corcova de camelo, porque você vem com as letrinhas todas minúsculas, chega no meio, ela aumenta, depois ela baixa de novo, como se fosse a corcova do camelo, né? Faz aquele efeito de uma onda, tá bom? Se parece, se faz sentido para vocês, não sei. Para mim, mais ou menos, tá? Mas é o nome que se dá, beleza? Isso é chamado camel case. Fica a seu critério, tá, gente? Eu sou adepto de variáveis com nomes simples. Eu acho que variável, quanto menos enfeitar, quanto menos inventar moda, menos margem para erro, tá? Nome curto, nome com letras minúsculas, mais nomes que façam sentido, tá, gente? Vamos lá, vou falar sobre uma outra coisa. É, por exemplo, nesse caso, eu poderia ter chamado minhas variáveis de N, de I e de S. Nome curtinho é mais rápido para você digitar, né? Você ganha tempo ali na digitação. Faz sentido? Cara, para mim faz. Eu que estou escrevendo o código faz. N de nome, I de idade, S de salário. Talvez para uma pessoa que leia o meu código, pega o negócio no o bonde andando, né? Ele olha meu código, ele vê lá N, ele vê I. Puta, o que é I? O que é S? O que é esse negócio aqui? Talvez o cara fique um pouco perdido, tá? Então, fica a seu critério. Eu acho que do jeito que estava melhor. Tá? Quando ele olha uma variável chamada nome, ele já imagina que é o nome de alguém ou de alguma coisa. Quando ele vê uma variável chamada idade, pô, faz sentido, né? O nome da variável tem sentido ali dentro do contexto, tá bom? O que eu não indico, que eu já vi alunos fazendo, é trabalhar com algo sequencial. Variável A, variável B, variável C, variável D, cara, sem problema nenhum. Só que não é intuitivo, né? Não vai fazer muito sentido quando você pegar teu programa, quando você tiver com programas grandes e você cata lá o bonde andando, pega o negócio no meio, você olha, o que é essa variável B aqui? O que é essa variável D? Para que serve isso? Tá? Então, acho que fica meio difícil trabalhar dessa forma. A minha opinião, né? Fica a critério de vocês, tá bom? Bom, então beleza. Falei de variáveis, falei dos negócio de tipo, né? Questão do tipo, tipado, tal, tal, tal. Falamos da concatenação, que é colocar a variável no meio do texto, tá? Agora, eu vou chegar no ponto que talvez seja um dos pontos mais importantes aí, tá, gente? Como que é feita a entrada de dados? Pô, eu estou criando um site, eu preciso que o usuário, que nem como tá, vou pegar esse exemplo que está aqui, inclusive, tá? Eu preciso que o usuário me informe o nome dele, a idade dele e o salário dele para um efeito de cadastro, alguma coisa do tipo, tá? Eu preciso que o usuário que está abrindo minha página fale isso para mim.
Se eu abro essa página, eu não tenho como digitar nada, eu não tenho como passar para o programa essas informações. Então, como que no PHP é feito essa entrada de dados, essa leitura de dados? Galera, formulários HTML, tá bom? A maneira que nós temos no PHP de poder ler valores é através de formulários, tá? E aí eu vou fazer uma observação. Vocês tiveram, acredito, tenho quase certeza, vocês tiveram HTML. E dentro do HTML, vocês devem ter, em algum momento, estudado formulários. Se você não viu ou se você não lembra, eu recomendo fortemente que você pare um pouquinho e dê uma estudada em formulários, tá? Porque a gente vai usar muito formulário para estar trabalhando com PHP. Pô, Tadeu, mas eu preciso conhecer tudo de formulários? Não, mas você precisa entender como que funciona um formulário, tá? Hoje, nós temos N ferramentas que nos ajudam, tá bom? É, eu acho que é assim, galera. A IA, tá? Vamos falar da IA. Posso usar IA nos meus projetos? Desde que de maneira correta, vamos falar assim, tá? Eu acho que se você tem uma atividade, tem que fazer tal coisa, você joga na IA e a IA tira tudo pronto, mastigado, cara, tá errado. Tá? Se você já sabe, se você já trabalha com isso, você quer ganhar tempo, é outra história, tá? Mas você que está aprendendo, cara, não faz o menor sentido você pedir, é igual você botar, tô fazendo um curso e eu boto o meu amigo para fazer o curso no meu lugar. Cara, o que que eu tô ganhando com isso? O que que eu tô aprendendo com isso? Nada, tá? Quem tá aprendendo é ele. Então a IA já sabe. Quem tem que aprender é você. Então não adianta pedir para ela te dar tudo pronto. Mas tem algumas situações que eu acho que a IA é muito parceira, ela ajuda bastante. Por exemplo, nós estamos falando de linguagem back-end, estamos falando de PHP. O HTML, a tela é essencial? Não. É um complemento, faz parte, é claro, mas não é o foco. O foco é PHP. Então, eu utilizo muito, inclusive, né, quando eu trabalho com alunos, eu utilizo ferramentas para gerar o formulário, para ganhar tempo, tá? E até porque dá muito trabalho, né? A questão estética para o formulário ficar bonito, você tem que criar um CSS, aí você gasta um baita tempo, gasta uma baita energia para montar uma tela e às vezes não sobra nem tempo para programar, para fazer ela funcionar, tá? Então, o montar telas eu acho legal que a gente use sim uma IA, uma ferramenta. Tem sites que geram formulários, tá? Tem site gratuito, tem site que é pago, enfim. Mas a IA funciona muito bem. Qualquer uma delas, para gerar formulário, é show de bola, tá? Então eu vou fazer esse exemplo aqui, que a gente está começando, na mão, e depois eu faço com a IA para vocês verem a diferença, tá? Então vamos lá, galera. Vou fazer o seguinte, vou fazer um pouquinho diferente agora, tá? Normalmente, como que funciona, tá? O PHP, vocês vão perceber isso, que geralmente se trabalha com pares, tá? Então, você costuma ter um arquivo, que é a tela. Estou fazendo um cadastro, um exemplo, tá? Eu tenho uma tela, e essa tela, ela vai enviar os dados para um outro arquivo, tá bom? Que vai receber os dados e vai dar andamento, vai calcular, vai processar o negócio, tá? Geralmente é feito esses parezinhos, tá? Dá para fazer num arquivo só? Dá também, não tem problema, mas as boas práticas dizem que você tem que separar a parte do front-end da parte do back-end, a tela e a parte funcional. Eu gosto de comparar com um carro, né? O formulário HTML é como se fosse a lataria, aquela parte visual do carro, a parte que a gente vê, a parte bonita, né? E o PHP é o motor, é o que faz o carro funcionar, tá? Então nós temos essas duas partes funcionando juntas, em conjunto, para a gente ter um carro andando, né? Então, vamos lá, galera. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse arquivo que eu já criei mesmo, eu vou mudar o nome dele, tá? Em vez de variáveis, eu vou dar um nome diferente. Eu poderia criar um outro arquivo, tá? Mas eu vou dar um nome diferente. Eu vou gerar, na verdade, um outro arquivo, né? Eu vou no menu File, é que o meu tá com um pouco de zoom aqui, tá? Eu aumento a letra para poder enxergar. E no menu File eu tenho a opção de salvar como, né? Que tá em inglês aqui, Save As, né? Salvar como. O salvar como vai me pedir um nome e vai salvar esse arquivo com outro nome, mantendo para trás o original, tá bom? Então eu vou chamar ele de processa cadastro.php. Então, esse cara, ele vai ser o responsável por receber os dados e dar andamento, fazer o processamento, tá? Opa, acho que chegou alguém aí.
Deixa eu ver aqui. Eita, deixa eu ver aqui. Bruno, boa noite, Bruno. Tá ouvindo aí? É... Oi, Bruno, boa noite. Oh, beleza, cara? Tudo jóia? Eu tô meio que no final, cara. Eu tô fazendo uma reunião comigo mesmo aqui, tá? Não entrou ninguém, cara. Eu dei andamento, tô gravando a reunião e vou deixar salvo, tá, cara? Você entrou aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É que você tá pegando no finalzinho. Eu vou continuar de onde eu tô, cara, senão vai quebrar todo o andamento aqui da gravação. Pode ser? Ah, show de bola, tranquilo, cara. Depois aí você pega e assiste, né? Eu deixo, tá gravado, eu vou já postar. A da semana passada eu postei também. Eu mandei pelo Correio Tech, tá? O linkzinho pra assistir e tal. Não lembro se você tava na semana passada ou não, mas eu postei lá, beleza? Cara, depois você dá uma olhada lá. Eu tô, eu tô falando lá da Agenda 2. Eu falei um pouquinho sobre variáveis, tá? Expliquei variáveis, expliquei concatenação, e eu vou entrar agora na parte de entrada de dados, tá? Que é o lance do formulário HTML que manda para o PHP, tá? Acho que a parte mais importante mesmo é agora, tá bom? E aí você vai acompanhando junto aí, beleza? Depois, quando você terminar, você assiste só a parte do início. Qualquer dúvida, você dá um toque aí. Quiser abrir o microfone, pode abrir, você me chama aí, tá? É, ó, então vamos lá. Eu vou continuar daqui de onde eu parei, tá? Eu tinha feito um arquivo com algumas variáveis de exemplo, né? E eu mudei o nome desse cara. Esse cara vai se chamar Processa Cadastro. Então ele vai ter o papel de fazer a execução da coisa, né? E eu vou criar um novo documento, Ctrl N, vou salvar como Ctrl S aqui, com Ctrl S, e esse aqui vai ser o cadastro.php, beleza? Bom, então vamos lá. Como eu estava falando agora há pouco, o PHP ele costuma trabalhar com pares, né? Com duplas, vamos falar, é tipo Batman e Robin, né? Você tem um arquivo que geralmente é um formulário, HTML, tem toda a estética ali, tem CSS, tudo bonitinho envolvido. E esse cara, ele é encarregado apenas de enviar, né? Ele manda para uma outra página, que seria essa. O processo cadastro, ela tem o papel de receber os dados que estão vindo dessa outra, tá bom? Então, nesse aqui, eu acabei nem utilizando HTML. Eu poderia até pôr, mas não vai precisar não, porque é só um exemplo simples. Então, nessa daqui, eu já vou utilizar um pouquinho de HTML, tá? Formulário de cadastro. Vai. Opa, comi branco aqui. Põe um português aqui. Seguinte, eu não sei se a galera viu ou não formulários, né? No ano passado, dentro de HTML, mas eu vou dar uma explicadinha rápida. Não dá para fazer muito aprofundado, porque não dá tempo para isso, mas eu sugiro que pesquisem, joga no Google, depois, se for o caso, me chamem no Correio Tech também, se for o caso, eu vejo um material legal, separo um material e posto lá para vocês sobre formulários. Ah, vocês já viram então. Ah, você viu aqui no curso mesmo, que é importante, cara. Eu comentei no vídeo agora há pouco. Formulário HTML dentro da nossa disciplina agora, daqui para frente, é essencial, cara. Vai precisar muito de formulário. Ah, entendi. Beleza. Show de bola. Então, tranquilo, tá? Aí, caso quem estiver depois assistindo, o pessoal tiver alguma dificuldade, é legal que procure dar uma ênfase, dar uma atenção legal para formulário que a gente vai usar bastante. Então, eu vou fazer algo manual, depois eu vou fazer uma coisinha com a IA, só para mostrar a diferença aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar um formulário aqui, eu vou usar o Code para ele me ajudar um pouquinho. Quando a gente coloca a form aqui, ele já dá o atalho para criar um formulário e ele dá duas opções, get e post, tá? Eu vou começar com esse mesmo, vai. Só para a gente dar início. Bom, quando você cria um formulário, isso aqui é muito importante. É básico, é simples, mas é muito importante. A tag form, ela tem uma propriedade que é a propriedade action, né? Ação. O action seria tipo, imagina o seguinte, vai. O formulário ele é um entregador, na verdade, tá? Ele pega aquilo que você escreveu e ele entrega para alguém, né? O action seria o destinatário, para quem que ele vai entregar, tá? Então nós temos aqui a página cadastro. Os dados daqui serão enviados para esse outro aqui.
que é o processa cadastro. Então, o action seria processa cadastro.php. Então, é quem vai receber processa, tá certo, cadastro.php. Quem vai receber os dados que estão aqui dentro desse formulário, beleza? E além do action, a gente costuma, né, tem que colocar, na verdade, o método, ou método, no caso, em inglês, tá? Bom, esse ponto aqui, no material ali da Agenda 2, gente, tá bem legal, viu? Dei uma olhadinha quem não olhou, que tá bem explicadinho lá com detalhes. Eu vou comentar de uma maneira mais rápida, até porque o tempo já tá meio longa a reunião, tá? Você tem duas opções, get e post, basicamente, tá? Qual é a diferença? Como eu disse, lá no material está bem mais detalhado, mais bem explicadinho, tá? O GET, ele vai enviar os dados que eu preencher pela própria URL. O que é URL, né? Quem não sabe o que é o URL é isso aqui em cima, é o endereço da página, né? Ele vai fazer alguma coisa do seguinte tipo, ele coloca assim, ó, uma interrogação, nome igual Tadeu, um exemplo, tá? Ele passa o valor aqui por cima, tá? Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum, tá? O que pode acontecer é se você tiver informações que são importantes, sigilosas, o método GET, ele não, opa, cliquei errado, o método GET, ele não é indicado, tá? Porque vai ficar visível aqui em cima. Então, não é bacana para senhas, por exemplo, formulário de login, tá? Outra coisa também, método GET não envia anexos. Se você tiver um cadastro onde a pessoa vai escolher a foto dela para enviar a foto dela junto, não rola com o método GET. Aí tem que ser método POST, tá? Então o método GET é uma coisa mais simples. Às vezes você tem um site de busca, tá? Algo que não interfere muito, não é algo tão importante, tão, como que eu vou falar, que envolve segurança. É algo tranquilo ali, uma busca, alguma coisa do tipo, uma navegação de uma página para outra, você pode usar o GET. Quando envolver um cadastro, algo que vai para o banco de dados, algo que tenha senha envolvida, algo que você tenha que anexar um arquivo, post, tá? Aí vai de post, beleza? Só para efeito de exemplificar isso aqui, um exemplo que eu costumo fazer com o pessoal é o seguinte, tá? Eu vou pegar o site da OLX, não estou querendo fazer propaganda nem nada, mas é um site que tem ali um back-end, né? Quando eu escrevo aqui na busca, por exemplo, bicicleta, ele vai buscar para mim bicicletas. Então ele manda do servidor, ele manda para o back-end a palavra bicicleta, o back-end procura isso numa base de dados e me traz o resultado que ele encontrou, tá bom? Como que ele mandou a palavra bicicleta para o servidor? Aqui em cima, ó, não sei se dá para ver, eu mesmo não enxergo muito bem, mas vamos ver se com a lupinha melhora, né? Então você vê que ele pegou aqui, ó, está aqui é o endereço lá de quem vai receber os dados, tá? Aqui, onde começa essa interrogação, ele está dizendo que ele vai passar um parâmetro, ele vai enviar um valor. Esse valor se chama Q, não sei por que esse nome Q, tá? Quem programou é que sabe, igual bicicleta. Então ele enviou a palavra bicicleta usando o método get. Ela está aparecendo aqui em cima. Se eu vier aqui em cima e trocar por patinete, por exemplo, e der um enter, o que vai acontecer? Ele vai trazer patinete, né? Ele está enviando os dados pela URL. É que quando eu clico aqui no formulário, o formulário só manda aqui para cima. É método get, tá? Já o método post, ele não exibe aquilo que a gente escreve. Ele meio que empacota ali, vamos dizer, as coisas, tá? E vai no próprio corpo da página. Os dados são enviados no corpo da página. Então não aparece em lugar nenhum, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença, tá? O get vai lá em cima, vai aparecendo, vai visível, né? O método post não aparece. Método get não envia anexo, método post envia anexo, tá bom? Então, tanto faz. A questão é, o método que eu estiver utilizando no meu formulário, eu vou ter que receber ele no PHP com o mesmo método, senão não vai dar certo, tá bom? Então, beleza, criei um formulário, vou criar aqui os campos. Eu tinha criado 3 variáveis, né? Nome, idade e salário. Eu vou criar 3 campos
para estar recebendo essa informação, né? Passar essa informação para dentro da variável. Eu quero fazer algo meio rápido e também não vou me preocupar com estética, porque senão não vai dar tempo, tá? Eu vou pôr só um rótulo, né? Um label, né? Para nome. Aqui eu vou escrever nome. Eu vou botar um BRzinho aqui, uma tag BR, só para quebrar a linha, para não ficar muito feio. E aí eu vou pôr um input, tá? Para a galera que lembra de formulário, os campos input são campos de entrada, tem vários inputs, né? O clássico é o text, que é para texto, o number, que é para número, o password, também bastante comum, que é para senha, né? Mas tem uma cacetada aí de inputs para data, para telefone, e-mail, o file, que é legal também para enviar arquivos anexos, o hidden, que ele vai escondido, não aparece na tela, enfim, né? Eu vou pegar um input text, tá, gente? Que é o campo mais comunzão, mais arroz com feijão, tá? Então, quando eu criar um campo, um input, ele precisa ter um type, ele precisa ter um nome, precisa ter um name. O ID, para nós, não tem muita importância, tá? Tem situações que é importante, aqui não vai ter muita importância ID, não, tá? Mas o name é importante, porque o name é o nome do campo. É esse name aqui que o PHP vai enxergar lá na outra página na hora que ele receber, né? Então eu vou chamar ele de nome mesmo, que seria o nome da pessoa, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma gambiarrinha, bem gambiarrinha mesmo, só para quebrar um galho, para pular uma linha, né? E eu vou repetir isso aqui, porque eu preciso de nome, idade e salário. Então eu vou repetir. Esse aqui vai ser idade, idade, o nome dele, idade. Aqui eu usei maiúsculo porque é só o rótulo, né? Aqui é o nome, é bom evitar a letra maiúscula. E aqui seria o salário, que posso pôr até acento, não tem problema. Agora aqui não, que eu vou dar uma simplificadinha. Beleza. E todo formulário, ele precisa ter um botão, que é aquele botão de enviar, né? Acabou de preencher, clico no botão para mandar o esqueminha para frente, tá? Vai, deixa eu ver o negócio aqui. Eita. Ah, não, tá gravando, né? Eu fiquei assustado aqui porque achei que tinha, porque eu tinha colocado a reunião até as. Ah, não, mas também não é 8 ainda, não. Achei que tinha finalizado a reunião, mas tudo bem, vamos lá. Então, beleza. Então, o formulário precisa ter um botão de enviar, que é o input, né? Desculpe, o input submit, né? Então, vou por aqui, ó. Input, dois pontos, S. Já apareceu aqui o submit. O submit é o botãozinho enviar, né? Eu vou pôr aqui, ó. Cadastrar, sei lá, vai. Só para a gente brincar. Então, beleza. Montei o meu formulário e vamos visualizar isso aqui, como que ficou lá no HTML, né? Então, o endereço agenda 02 barra, né? Tem o cadastro e tem o processo a cadastro, né? Eu vou abrir o cadastro, beleza, tá aí o meu formulário. Nossa, que lindo, né? Não tá lindo, tá feio pra caramba, mas tudo bem, né? Como eu disse, eu fiz na mão, eu simplifiquei o máximo possível, tá? Eu havia falado inicialmente, agora uns minutinhos atrás, sobre a questão da IA, né? Esse tipo de coisa, criar formulário, criar essa parte de tela, a parte mais front-end, eu acho extremamente válido o uso da IA. A IA agiliza muito do que diz respeito à estética, tá? Porque o nosso foco é o PHP, não dá para a gente ficar gastando muita energia com HTML e CSS, né? E também não é legal ficar vendo essas telinhas horrorosas aqui, esses formularinhos sem graça, ninguém merece, né? Muito feinho, tá? Então, o que eu poderia fazer? Em vez de criar esse formulário, que é HTML só, não tem nada de PHP aqui, da maneira que eu fiz manualmente, eu poderia pegar e fazer o seguinte: qualquer IA, tanto faz, tá? Eu vou de chat mesmo, pode ser a conta gratuita, não precisa, né, é algo muito básico, tá? Qualquer coisinha serve. E eu vou pedir para ele, ó, criar um formulário HTML com 3 campos text, né? Chamados nome, vírgula, idade, vírgula, salário, estilizado de forma
moderna, vai. Quero que fique um formularinho moderno. O chat não é muito bom com estética, não, vou ser bem sincero. O Claude é bacana, o Claude faz umas coisas mais bonitas. Mas é algo simples, não tem problema, né? Então, ele vai gerar para mim ao tanto de código. Eu teria que fazer isso aqui na mão, meu. Putz, muita energia para algo que não é o nosso foco no momento, tá? Então, eu vou conferir aqui, ó. Ele criou o formulário, tem uma classe, provavelmente para pegar uma formatação lá de cima. O action está em branco, o método está post, mas tanto faz, não tem problema. Ó, nome, idade e salário, legal. Vamos ver como que isso ficou, né? Vou copiar e vou substituir por esse que eu tinha feito aqui, ó. Vou apagar e colar no lugar esse, tá? Então, beleza. Temos aqui o nosso mesmo formulário. Eu vou só colocar o action novamente, né? Que é processa cadastro.php. O método, gente, tanto faz, tá? Eu vou voltar get, depois eu mostro o post também. Processa cadastro. E aí, vamos ver o que que virou, né? Eu tinha isso e espero que fique bonito, né? Vou cruzar os dedos aqui. Agora eu tenho isso. É uma diferença gritante, né? É a mesma coisa, é o mesmo formulário, a única diferença é que esse aqui está estilizado, tá? Então fica bem mais bonito, né? Apesar de não ser ainda o mais lindo possível, mas já mudou da água para o vinho, né? Então eu preencho aqui meu nome, Tadeu, minha idade 49, meu salário, sei lá, R$ 3.500, um exemplo, né? E a ideia é que eu quero que ele envie isso aqui pro PHP, como que a gente recebe esses dados no PHP, né? Se eu clicar aqui, ele parece que funcionou, mas não funcionou, tá? Porque o processo cadastro, ele já está com as variáveis fixas, tá? Então eu vou comentar aqui só para vocês verem que não funcionou, tá? Ele vai dar um, no caso, em branco, tá? Não está funcionando. E reparem que os dados, ó, aquilo que eu preenchi está aparecendo aqui em cima, ó, o meu nome, a idade e o salário, tá? Os valores estão indo pela URL, né? Método get, tá bom? Então aparece lá em cima. Bom, agora vamos ver como que o PHP consegue receber esses dados, né? Como ele consegue ler os dados que estão vindo de um formulário HTML, tá? Esse acho que é o grande, é a cereja do nosso bolo, tá? É o grande tchan de hoje aí. Primeiro você tem que ver se você está usando get ou post. Eu sei que está usando get. E aí o que que acontece? O PHP ele tem o que a gente chama de superglobais, tá? As superglobais são algumas variáveis pré-criadas lá no servidor que elas nos dão acesso a algumas informações, tá? Por exemplo, elas nos dão acesso a dados que estão vindo de um formulário, tá bom? E aí é bem tranquilo, tá? É bem sossegadinho, porque são iguais e não tem como errar, né? Então vamos supor aqui um detalhe, tá, gente? Eu posso lidar diretamente com o comando que eu vou passar agora, com a variável que eu passo agora, ou eu posso transferir para uma outra variável e trabalhar com essa outra variável, tanto faz, tá? Depois, num outro momento, eu faço exemplos das duas coisas aí, tá? Então, por exemplo, nessa variável nome que eu criei, eu não quero um nome fixo, Tadeu. Eu quero que ele pegue o nome que está vindo desse campo aqui do meu formulário. Esse campo que se chama nome. E esse campo, ele está sendo enviado via método get. Então, ele se chama nome e está chegando para mim no formato get, com o método get. Como que eu recebo isso? Como que eu leio isso? Então, eu vou usar uma super global, que é a cifrão, underline, até já vai aparecer aqui, tá vendo? Ela aqui, ó. Ó, tudo as super globais que tem aí, tá? A gente vai devagarzinho ver elas, tá? Então tem aqui a cifrão get. E aí você abre um colchetes e dentro do colchete, entre aspas, pode ser aspas simples, você coloca o nome do campo que você quer receber. Eu quero receber esse campo nome aqui, tá? Então, campo nome, beleza. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber aquele valor que está vindo do formulário, né? O valor que eu escrevi aqui dentro vai ser enviado para essa outra variável. O PHP vai receber essa informação. Muito cuidado, né? É tranquilo porque é igual, né? Se o formulário é get, a super global é get também.
só toma cuidado porque tem a obrigatoriedade de ser escrito em maiúsculo aqui. Lá não, né? No HTML não. Mas aqui, eita, estraguei tudo aqui. O get tem que ser escrito com letras maiúsculas, tá bom? Então aqui eu estou recebendo o campo nome, jogando para cá. Aqui eu quero receber o campo idade, jogar para variável, e aqui eu quero receber o campo salário, jogando para cá. E aqui eu tenho uma frase dizendo: bom dia, fulano, sua idade é X, seu salário é Y, né? Só que agora ele vai receber os dados que vêm do formulário para depois jogar aqui embaixo, né? Então vamos ver se isso está funcionando. Eu vou trocar para não ficar igual ao que estava, né? Vamos supor que o meu nome seja Carlos, a minha idade seja 55 e o meu salário seja de R$ 7.000. Quando eu enviar, beleza. Bom dia, Carlos. Sua idade é 55, ó, tá vendo? Ó, o Carlos veio do formulário, o 55 veio do formulário também. Seu salário é de 7.000, também veio do formulário, né? Então, do formulário, eu enviei para o PHP. Isso aqui é tranquilo, gente. Eu, pelo menos, acredito que seja básico, que seja bem tranquilo, e é essencial para trabalhar com PHP. Tá? Toda a leitura de dados que o PHP faz é basicamente usando formulários HTML. Não tem outros caminhos, tá? Para mandar um valor, fazer um cadastro, fazer qualquer tipo de passagem de valor do usuário para nós, é via formulários, tá? Ah, Tadeu, e se eu tivesse montado o meu formulário com método post em vez de método get? Beleza, vamos mudar aqui, tá? Colocar post. E aí vamos ver. Aqui a gente vai ter que trocar para post também. É só manter. Opa! Manter igual que não tem erro, tá? Cifrão post, maiúsculo também, tá? Não pode ser letra minúscula. Post, post, post. E o problema vai estar resolvido, tá? Vamos voltar aqui, vou atualizar e vou botar aqui. Carolina tem 18 anos e ganha R$ 4.500. Aí, beleza. Bom dia, Carolina. Eu devia ter posto boa noite, pelo menos, né? Bom dia, né? Mas tudo bem. Bom dia, Carolina. Sua idade é 18, seu salário é 4.500. Beleza, tá? Então, é só seguir, é só acompanhar. Formulário, método X, aqui o mesmo método X que você usou, tá bom? Tem mais algumas coisinhas no material da Agenda 2. Tem o comando i7, tem o comando empty, que é legal, mas eu estava dando uma olhada na Agenda 3 e eles vão fazer mais sentido na Agenda 3. Então, como já está meio longa a reunião, e está lá o material também, eu vou deixar para falar na próxima. Tá? A Agenda 3 ela vai estar falando de if-else. Então, ali nós vamos estar falando sobre validação de formulário, né? E aí o empty, o i7 ali fazem bastante sentido para a gente poder trabalhar junto com o if-else. Aí eu deixo isso aí porque já está meio longa a reunião. Espero ter ajudado aí a galera quando eles estiverem assistindo aí o vídeo e ter dado uma esclarecida aí no assunto, tá? Isso, Bruno. A não ser que tenha algum imprevisto, alguma mudança, vai ficar sempre de quarta-feira às 19, cara. Eu não vejo problema de mudar se você precisar, né? Mas o Thiago já tá de terça, né? Se eu não me engano. O que a gente poderia até fazer, cara, não sei. É que eu não tenho acesso assim direto com os alunos para conversar, né? Mas de repente, se fosse legal pros alunos, a gente juntar num dia só. Não sei, né? O Tiago faz tipo das 7 às 8 e eu entro das 8 em diante. Não sei, é uma possibilidade, cara. Se de repente ficar melhor, que aí você mata, tipo, os alunos pegam um dia só da semana, já resolve tudo. Eu vou inclusive conversar com o Tiago sobre isso. Vou mandar um zap aqui para ele e a gente pode chegar num consenso aí, se for algo que seja melhor. Não sei se como que os alunos enxergam isso, né? Ah, então acho que ela já está de terça. Entendi. Eu vou pesquisar, eu vou conversar com a Simone, né, que acho que é de inglês também. Eu tô num grupo, a gente tá os três no mesmo grupo lá. Eu vou verificar. Mas talvez seria uma opção. Semana passada eu fiz na quarta também, tinha uma galera, tinha uns 4 alunos, 3 alunos, não me lembro.
E é legal porque se o pessoal entra, cara, é bacana porque dá para bater um papo. Às vezes o pessoal tem uma dúvida, o pessoal, professor, eu vi no material tal coisa e não entendi. É legal que tenha esse diálogo, né, cara? Acho que fica bacana. Então, se tiver alguma coisa que eu possa fazer que vá melhorar, que vá contribuir para a galera estar participando, cara, tranquilo, da minha parte, beleza. O único dia que eu não posso é de segunda-feira. Eu dou aula na faculdade, segunda noite, aí não tem como mesmo, né? Então, se precisa trocar de dia, horário também, sei lá, um pouquinho mais tarde, não sei. É que acho que 7 horas eu acho um horário bacana, porque a galera, quem tem compromisso à noite, tem compromisso à noite, não tem o que fazer, né? Mas a galera que chega do trabalho, é que São Paulo é outra pegada, né, cara? São Paulo é outra pegada também, tem isso daí que eu não tinha pensado, né? A gente que é do interior, a gente tá acostumado 5 minutos, 10 minutos, você tá em casa, né? Você sai 6 horas, 6 10 está em casa. São Paulo é uma coisa um pouquinho diferente, né? Então, não sei se for o caso de talvez jogar mais para depois, né? Mais tarde, tipo às 8, também podemos pensar nessa possibilidade. Vamos ver. Eu vou trocar uma ideia com o Thiago, com a Simone, e qualquer coisa eu mando lá no Correio Tech, lá eu altero o nosso próximo encontro aí. Sei lá, vamos ver. Cara, alguma dúvida, alguma coisa que você queria falar, como perguntar? É que você pegou aí o bonde andando, mas você falou que já conhece algumas coisinhas, acho que não tem erro, não. Então, eu pensei nisso, cara. Eu tinha pensado outro dia nisso, de juntar as duas matérias no mesmo dia, né? Fazer um na sequência do outro. O problema é se um atrasa, né? Se um atrasa, enrola o do outro. Mas sei lá, vamos ver. Eu vou conversar com o Thiago, ver o que ele acha. E aí eu mando lá via correio para todo mundo pra gente fazer. A gente pode fazer um teste também, né? Faz uma semana, ver se for melhor pro pessoal. Aí, se não for, a gente volta. Sei lá. Tá? Só não pode bater, né? Só não pode ser o mesmo horário, o mesmo dia e horário, né? Tá? Bom, show. Beleza, Bruno. Agradeço aí a participação, cara. E qualquer dúvida, manda lá no Ava lá, tem correio, tudo, precisa de alguma coisa, estou à disposição, beleza? E aí, a princípio, quarta que vem às 7, estamos aqui de novo. Se tiver alguma mudança, eu aviso, então. Ok? Vou parar aqui de exibir. Pronto, beleza. Ô, Brunão, obrigado, hein, cara. Boa semana. E aí a gente se vê no próximo encontro aí, se Deus quiser. Beleza? Eu vou encerrar a reunião, tá bom? Deixa eu parar de gravar primeiro. Aham, parar a gravação, beleza. Ok.